Eu acredito que você já tenha ouvido a história desses personagens que nós acabamos de ler aqui. Mas geralmente as histórias elas são separadas. Geralmente alguns pregadores separam as duas histórias. Separa a história da menina que foi curada da mulher que tinha um fluxo de sangue. Só que as histórias não estão separadas, e elas não podem ser separadas porque uma tem a ver com a outra. As duas histórias estão conectadas. As duas histórias, elas têm uma razão de ser, porque os acontecimentos aqui, eles estão acontecendo, né? Eles estão ocorrendo numa lógica que Jesus está aplicando uma dinâmica aqui para nos ensinar algumas lições importantes. A nossa reflexão hoje tem por título, vamos dizer assim, a falha das nossas urgências. Ou seja, quando é que as nossas urgências falham? Quando é que nós achamos que uma coisa para nós pode ser urgente, mas aí Deus mostra para a gente que as nossas urgências podem falhar? Alguém aqui já teve alguma urgência na vida? Alguma situação assim que era urgente, precisava resolver urgente aquele negócio? Amém? Levanta sua mão aí. Acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, temos algumas urgências a serem resolvidas. E esse homem aqui, que é o primeiro personagem que entra na história, ele tinha uma urgência. Qual era a urgência dele? Ele tinha uma filha que estava doente, estava a ponto de morrer, estava, vamos dizer assim, desenganado, vamos colocar dessa forma, mas ele recorre ao último recurso, ou ao recurso que ele vê que é o mais provável, talvez o único que ele tivesse em vista para resolver essa urgência que era a saúde da filha. E esse recurso é quem? É Jesus. Observe para mim, comigo aí, no versículo 21, que diz assim: passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Versículo 22: eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que saia e viva. Ou seja, ele chegou diante de Jesus e falou: olha, Jesus, eu tenho uma urgência, eu tenho um problema muito difícil, uma dificuldade muito grande, e eu preciso que o Senhor me ajude. Minha filha está a ponto de morrer, e eu creio que se o Senhor for lá e o Senhor abençoar ela, o Senhor impor as mãos sobre ela, ela vai ser curada. O Senhor pode ir lá em casa comigo? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus foi com ele, sim ou não? Jesus começou a caminhar, mas esqueça, ou não se esqueça, de que há uma multidão ali em volta, não é só Jairo. E aí a primeira pergunta que a gente faz, o primeiro questionamento aqui é: por que Jesus ouviu Jairo? Por que Jesus prestou atenção em Jairo, e não no monte de outras pessoas que estavam ali ao redor? Já parou para pensar nisso? O texto diz para nós que havia uma multidão, mas quando Jairo chegou e foi até Jesus, Jesus deu atenção a Jairo. O que a gente pode supor aqui, o texto não diz isso, mas o que a gente pode supor é que, como o próprio texto nos mostra, Jairo era um dos principais da sinagoga. Ou seja, era um homem conhecido, um homem muito respeitado no meio daquela comunidade. Naquele tempo, os principais da sinagoga eram os fariseus, os saduceus, aqueles homens que ensinavam na sinagoga, aqueles homens que eram a referência de fé, a referência de conhecimento de Deus, da palavra de Deus no meio do povo. Então, muito provavelmente, quando Jairo chega, a multidão abre para ele passar. O pessoal abre para ele chegar até Jesus, porque é um homem respeitado, não é qualquer pessoa. Então, muito provavelmente, estou dizendo provavelmente porque o texto não afirma isso, mas provavelmente foi isso que aconteceu. O povo abriu e Jairo passou no meio da multidão e chegou até Jesus. E então Jesus entende o que ele está pedindo e Jesus vai com ele, caminhando até a casa dele.
Só que enquanto eles caminham, a multidão se dispersou? A multidão foi embora? Sim ou não? A multidão continuou em volta de Jesus. Então você imagina Jesus tentando caminhar, tentando ir com Jairo, ou talvez até Jairo na frente de Jesus, tentando puxar Jesus, tentando levar Jesus para chegar o mais rápido possível em casa, mas tinha uma multidão, um monte de gente em volta, né, apertando Jesus ali, querendo tocar Jesus, querendo conversar com Jesus, querendo falar com Jesus, e essa dinâmica acontecendo. Mas no meio disso tudo surge um outro personagem, que é a mulher que tinha um fluxo de sangue. Versículo 25 diz aí: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, ou seja, ela tinha um problema hemorrágico. Ela tinha uma hemorragia que não cessava. 26. Havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Ou seja, ela tinha gastado dinheiro, já tinha procurado todos os médicos possíveis, todos os tratamentos possíveis, e nada resolveu. Nada resolveu o problema dela, nada promoveu cura para aquele problema que ela tinha. E ela, da mesma forma que Jairo, conhecendo a fama de Jesus, conhecendo quem Jesus era, o que Jesus já vinha fazendo, ela acreditou, ela creu que se ela simplesmente tocasse em Jesus ou na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. Ela pensou: não preciso nem falar com ele, não preciso nem pedir que ele me abençoe. Se eu simplesmente tocar ali, eu creio que o poder que há na vida dele, o poder que há nele, já é suficiente para me curar. E foi isso que ela fez. Então, eu quero que você imagine comigo a cena: Jesus andando, caminhando, essa mulher toca na orla das vestes de Jesus, ou seja, ela tocou na parte de cima ou na parte de baixo? Na parte de baixo das vestes, né? Então ela teve que se agachar, sim ou não? Ela teve que se agachar no meio de um monte de gente, esticar a mão e tocar nas vestes de Jesus. E quando ela tocou, o texto diz para nós que ela foi imediatamente curada. E aí é que entra a conexão das duas histórias. Porque quando Jesus percebe que dele saiu virtude, ou seja, que o poder de Deus, quando aquela mulher tocou nas vestes dele, ele sentiu aquilo, não só sentiu, como já sabia do que estava acontecendo, né? Ele para. Jesus para a sua caminhada. Lembre-se que Jairo está tentando levar Jesus para a casa dele. Amém? E Jesus para a sua caminhada. Jesus se detém. E aí o que acontece? Coloque-se você no lugar de Jairo. Você está tentando levar Jesus para a sua casa para curar o seu filho, a sua filha que está muito doente, e esse é o seu último recurso. E Jesus está indo com você, mas de repente Jesus para. Qual seria a sua atitude? Oi? Não entendi. Vamos embora, Jesus. Para que o senhor parou? Vamos embora. É urgente. Não podemos ficar aqui esperando, não. Vamos logo. Sim ou não, irmão? Seria essa a nossa atitude, a nossa, ação? E é aí que está o ponto. Jairo tinha uma urgência. Mas o que Jesus quer ensinar aqui? Que às vezes as nossas urgências levam a gente a achar que com o nosso ímpeto, com a nossa vontade de resolver, a nossa vontade de fazer, a nossa vontade de ver a coisa acontecer, a gente acha que a gente pode forçar o negócio a acontecer, e não vai acontecer assim. Jesus propositadamente, Jesus podia ter continuado a caminhada, irmão? Sim ou não? Jesus poderia ter seguido em frente, a mulher seguiria a vida dela curada, abençoada, tudo resolvido na vida dela. Podia ou não podia? Mas por que Jesus parou? Jesus parou, e mais, Jesus perguntou: quem me tocou? E aí o texto vai dizer para nós que os discípulos
viraram para Jesus e falaram assim: mestre, né? Me ajuda aí, né? Todo mundo está tocando o Senhor. Todo mundo está apertando o Senhor. Esse monte de gente aqui ao redor do Senhor, como é que o Senhor pergunta quem te tocou? E aí Jesus diz, versículo 30 em diante: logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem lhes fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ou seja, ela viu que Jesus estava perguntando quem é que tocou nele, né, o que estava acontecendo, e aí ela, com muito temor e com muito tremor, né, talvez até com medo de ser xingada por Jesus ou de ser repreendida por Jesus, porque se a gente for olhar, irmãos, ela não podia tocar em Jesus. Sabe por que ela não podia tocar em Jesus? Primeiro, por causa do problema que ela tinha, que era um problema hemorrágico. As mulheres sabem o que eu estou falando, né? Quando uma mulher estava num período menstrual, por exemplo, ela não podia tocar no marido, principalmente se o marido fosse um oficial do templo. Por exemplo, se fosse um sacerdote, se fosse um profeta, o marido não podia tocar na mulher, porque naquele período ela era considerada impura. Se ela fosse tocada pelo marido, ou se ela tocasse no marido, ele também estaria sendo considerado impuro a partir daquele momento. Então, teoricamente, ela não podia tocar em Jesus. Primeiro, por esse motivo. E segundo, porque Jesus era considerado um mestre. Jesus era considerado também como um mestre na sinagoga. Então, ela de maneira nenhuma poderia tocar em Jesus. Então, quando Jesus para e pergunta quem me tocou, talvez ela tivesse com medo de que Jesus repreendesse ela, né, xingasse ela: por que você me tocou? Agora você me tornou impuro. Mas é isso que Jesus faz? Jesus diz para ela: a sua fé te curou. E Jesus abençoou aquela mulher e ela foi embora. Só que nesse meio tempo, entre essa conversa de Jesus com essa mulher e ele seguir caminhando, chega uma notícia. Versículo 35: estando ele ainda falando, ou seja, Jesus ainda está conversando com essa mulher, chegaram alguns do principal da sinagoga, ou seja, alguns servos ou alguns funcionários, provavelmente, da casa dele, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Ou seja, eles chegaram e disseram para ele assim, para Jairo: a sua filha já morreu. Acabou. Precisa de Jesus ir na sua casa mais não. Precisa encher, né, a paciência de Jesus mais não. Não dá mais para resolver. Sua filha acabou de falecer. E a impressão que a gente tem, que o texto nos sugere, é que aqui nesse ponto acabou a urgência de Jairo. Aqui nesse ponto, Jairo não tem mais urgência. Por quê? Porque ele entende que não tem mais esperança. Ele entende que a partir dessa notícia não há mais o que se fazer. Não adianta mais mesmo Jesus continuar essa caminhada na direção da casa dele. Só que aí que a chave vira. Porque agora é Jesus que quer ir com urgência para a casa de Jairo. Percebam o que o versículo 36 nos diz: e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Então, imagine comigo, é como se Jairo agora desistiu, Jairo agora não tem mais urgência, ele acha que o problema não vai ser resolvido, que a filha dele já morreu mesmo, não há mais o que fazer.
Então talvez ele nem quer continuar essa caminhada com Jesus. Mas agora é Jesus que pega Jairo pela mão e fala: vamos para sua casa, vamos ver sua filha. E talvez Jairo já está desesperado, talvez já está desesperançoso. E Jesus vai à casa de Jairo. E chegando lá na casa de Jairo, o texto vai dizer para nós que ela foi curada por Jesus. Mas antes dela ser curada, quando Jesus chega na casa de Jairo, o versículo 40 diz aí, 39. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Ou seja, Jesus chegou lá na casa de Jairo, estava todo mundo lá chorando, todo mundo já naquele clima de luto. E Jesus fala assim: não, a menina não está morta não, está só dormindo. E o que o 40 diz para nós? E riram-se dele. Por que as pessoas riram de Jesus? Imagine você numa situação dessa, e você acabou de ver a pessoa falecer, e alguém chega para você e fala assim: não, morreu não, está só dormindo. Qual que era a profissão de Jesus, irmãos? Qual que era a profissão de Jesus? Qual que era a profissão de Jesus? Fala alto, gente. Carpinteiro. Imagina o carpinteiro chegando na casa de alguém dizendo que a pessoa que todo mundo está falando que morreu, que tem ali, provavelmente haviam médicos ali cuidando dela, haviam pessoas ali que entendiam de saúde, de medicina, cuidando dela, disseram que ela estava morta. E aí chega um carpinteiro e diz que ela não está morta, ela está dormindo. Por isso que eles riram. O que esse carpinteiro entende? Quem é esse carpinteiro para dizer se ela está morta ou não? Nós sabemos, nós entendemos. Nós somos médicos. Se nós estamos dizendo que ela está morta, ela não está morta. Então Jesus manda todo mundo sair da casa. Fica só Jesus, Jairo, provavelmente a esposa. E aí Jesus abençoa aquela menina, manda que ela se levante, e ela se levanta. E ela está agora curada. Irmãos, às vezes nós, assim como Jairo, temos algumas urgências na nossa vida. Assim como Jairo, e talvez assim como aquela mulher que tinha uma hemorragia, nós temos algumas urgências, alguns problemas que para nós são urgentes. Só que as nossas urgências, elas terminam aonde terminam as nossas forças, aonde terminam as nossas capacidades. As nossas urgências vão até onde nós conseguimos fazer alguma coisa com aquilo que nós sabemos ou com aquilo que nós podemos. E o que Jesus ensina para Jairo aqui é que enquanto as urgências de Jairo, ou enquanto as minhas urgências, enquanto as suas urgências dependerem das nossas forças, da nossa pressa, da nossa vontade, da nossa disposição, dos nossos recursos para serem resolvidas, muito provavelmente nós vamos ser frustrados. O que a gente precisa entender é que as nossas urgências precisam ser colocadas em Jesus. As nossas urgências precisam depender de Jesus, daquilo que Jesus pode fazer, e não daquilo que nós podemos fazer. Isso não significa que a gente não tenha que correr atrás, muitas vezes, daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente necessita. Não significa que a gente vai cruzar os braços e esperar as coisas caírem do céu. Não é isso. Mas que a gente precisa observar e olhar para o lado e entender que a ação de Jesus, a operação de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus está sendo derramado sobre nós e sobre todas as outras pessoas ao nosso redor. Não é só na minha vida que tem urgência. Na vida do outro também tem urgência. Não é só eu que tenho um problema muito difícil para resolver. Às vezes do meu lado tem um irmão, uma irmã que também tem um problema
quando Jesus parou a caminhada dele por causa da mulher que tocou nas suas vestes, muito provavelmente, como nós vimos aqui, Jairo ficou nervoso, ele ficou chateado. Por que Jesus parou? Vamos embora, larga esse povo aí, vamos embora. Ou seja, eu tenho uma urgência, eu tenho que resolver a minha urgência. Quantas vezes nós fazemos isso? Senhor, eu tenho urgência, eu tenho um problema, eu quero que o Senhor resolva o meu problema. Como se só a gente tivesse problema. Como se só a gente tivesse urgências. Mas Jesus mostra para nós que as nossas urgências, elas vão ser resolvidas no tempo dele, não no nosso tempo. Que nós precisamos muitas vezes, no meio da nossa correria, no meio das nossas urgências, no meio das nossas lutas, das nossas dificuldades, parar um pouquinho e olhar para o lado e ver que às vezes tem pessoas com outras urgências também. E que talvez nós podemos ser instrumentos de Deus para abençoar aquela pessoa. Geralmente, quando nós temos problemas, temos urgências, nós focamos em nós, nos nossos problemas, nas nossas urgências, nas nossas dificuldades. E nós temos dificuldade de levantar os olhos e olhar ao redor e ver que tem gente, talvez, em situações tão problemáticas, tão urgentes quanto a nossa, ou às vezes mais urgentes do que a nossa. O que Jesus nos ensina aqui é que as coisas também na nossa vida acontecem e vão acontecer quando nós descansarmos no Senhor. Quando nós deixarmos de ser extremamente acelerados na nossa vida. Que às vezes a gente está tão acelerado na nossa vida, que a gente não para. A gente não espera. A gente não consegue respirar. E isso vai levando a gente para um jeito de viver, para um modo de vida acelerado demais. Tão acelerado que a gente nem consegue perceber o quanto Deus está cuidando de nós. Que a gente nem consegue perceber o quanto Deus, assim como Jesus, pega na nossa mão e caminha com a gente na direção da resolução do nosso problema. Jairo já estava desesperado quando ele recebe a notícia da morte da filha. Ele relaxa. Só que aí, quando ele relaxa, quando ele descansa, quando ele acha que não tem mais o que fazer, aí é que Jesus entra em ação e fala: agora, Jairo, agora é comigo. Agora a sua urgência é a minha urgência. Irmãos, nós precisamos aprender a fazer com que o Senhor Jesus nos ensine, nos mostre quando é o momento de que as nossas urgências se tornam urgências para Ele. Às vezes é urgente para mim, mas para Jesus não é urgente. Às vezes para mim é para ontem. Às vezes eu quero que Jesus resolva o meu problema para ontem. Mas às vezes Jesus está dizendo: calma aí, espera um pouquinho. E quando a gente está disposto a fazer isso, a pausar, a esperar, a descansar, a olhar para o lado, a cuidar de quem está do nosso lado, a abençoar talvez quem está do nosso lado, a observar o cuidado de Deus em outras situações da nossa vida, aí Deus assume o controle. Aí Deus pega na nossa mão e aí Deus nos conduz para o caminho da resolução dos nossos problemas. Quando a gente vai lá em Mateus, quando Jesus ensina sobre a oração, Ele diz que nós temos necessidades. E essas necessidades Ele já conhece. O que nós temos que beber, o que nós temos que comer, o que nós temos que vestir, as nossas necessidades pessoais, familiares e etc. Ele sabe que nós precisamos de todas essas coisas, mas Ele diz lá: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, que são necessidades reais para vocês, elas vos serão acrescentadas. Quem acrescentará? Quem acrescentará? Deus. É Ele quem vai acrescentar. Ou seja, é Jesus que vai entrar em ação no momento certo para suprir as suas necessidades. Só que o que a gente faz?
O que nós, na grande maioria de nós, seres humanos, falhos que somos, o que a gente faz? A gente está o tempo todo correndo atrás das nossas necessidades. A gente está o tempo todo atrás das nossas urgências. E a gente vai deixando o reino de Deus para o segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Depois que eu resolvi meus problemas, depois que eu resolvi minhas urgências, depois que eu fizer o que eu tenho que fazer, depois que eu resolver o que eu tenho que resolver, aí, Senhor Jesus, aí nós vamos pensar no reino de Deus e na sua justiça. Ou seja, nós invertemos aquilo que Jesus disse para nós que era para a gente fazer. Nós nos ocupamos daquilo que Jesus disse que era Ele que tinha que se ocupar. Porque quando Ele disse que nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, não se engane, Ele não está falando aqui necessariamente que você tem que se engajar em tudo que é coisa na igreja e passar a sua semana, o seu mês, 24 horas na igreja, fazendo um monte de coisa na igreja. Não é isso. O reino de Deus não é a igreja. Amém? A igreja é uma parte do reino de Deus, ela não é o reino de Deus. Quando Jesus diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele está falando da maneira como você vive, a maneira como você trabalha, a maneira como você se relaciona em família, como você se relaciona com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com o seu vizinho, com o seu patrão, com o seu amigo da escola. É isso que está falando. Buscar o reino de Deus é viver uma vida de modo que o outro se torne importante para nós, de que a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas seja importante para nós, que a gente aprenda a colocar o próximo também como alguém que é importante para nós e que nós damos valor àquilo que o próximo precisa. A justiça de Deus não é igualdade. Muitas vezes a gente acha que justiça de Deus é igualdade. Qual que é a diferença entre justiça e igualdade? Igualdade é quando Deus dá para todo mundo a mesma coisa. Vamos supor que todos nós aqui recebêssemos a mesma exata bênção de Deus. Isso seria igualdade. Amém? Deus não trabalha assim. Deus não trabalha com igualdade. Deus trabalha com justiça. O que é justiça? Deus não dá para todo mundo a mesma coisa. Deus dá para cada um aquilo que cada um precisa. Eu preciso de uma coisa, você precisa de outra. Eu preciso de um jeito, você precisa de outro jeito. Eu preciso que Deus faça uma coisa na minha vida, você precisa que Deus faça outra coisa. Então, viver o reino de Deus e a sua justiça é entender que nós precisamos nos concentrar e entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida hoje. Como é que Deus quer que eu viva hoje? Como é que Deus quer que eu me relacione com o meu próximo, com a minha família, com a igreja, com o vizinho, com o colega de trabalho hoje? Que tipo de testemunho eu estou dando hoje? Que tipo de cristão eu sou hoje? As minhas decisões, as minhas prioridades precisam ser colocadas na balança hoje. E quando nós fazemos isso, colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja, vivemos de forma que o reino de Deus seja glorificado em nós, vivemos de forma que Deus seja manifestado, a glória de Deus seja manifestada em nós, nós estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar. E aí, nós não precisamos preocupar com as urgências, porque aí é Deus que vai se preocupar com nós. Que se nós cuidamos daquilo que Deus mandou a gente cuidar, Ele vai cuidar daquilo que Ele disse que ia cuidar. Ou você tem dúvida de que Deus vai cuidar daquilo que Ele disse que ia cuidar? Você acha que Deus cuida daquilo que Ele disse que vai cuidar? Sim ou não? Amém? Deus cuida daquilo que Ele disse que vai cuidar. E o que Ele disse que ia cuidar aqui? Das nossas urgências, das nossas necessidades. Muito obrigado, irmão. Então a grande lição para mim e para você aqui: deixe Deus cuidar das suas urgências. Deixe Deus tomar conta dos seus problemas. Deixe Deus operar, deixe Jesus operar da maneira que Ele entende, da maneira que Ele deseja operar na sua vida. Se você fizer isso, você pode ter
plena certeza de que as suas urgências no tempo de Deus, na forma de Deus, serão supridas. Os seus problemas no tempo de Deus e na forma de Deus serão resolvidos, porque Ele cuida de nós. Ele toma nas suas mãos aquilo que nós colocamos nas mãos dele. Ele resolve aquilo que nós permitimos que Ele resolva. Tudo que nós precisamos fazer é descansar e cuidar daquilo que Ele mandou a gente cuidar. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida de forma que você, nessa noite, tenha entendido essa palavra, que essa palavra de alguma forma fale ao seu coração. Que de alguma forma o Senhor tenha mostrado para você o quanto Ele já tem cuidado de você e o quanto Ele ainda deseja cuidar ainda mais. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar.